Se alguém pedisse um balanço desta semana, quais seriam os fatos relevantes na sua opinião? Sobre essa questão eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes, e não é porque chegamos no fim de semana que será diferente, vou pedir, quero contar com você compartilhando os nossos vídeos, quero contar com você se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho, participando das alternativas de sustentação e de financiamento do canal de Brasília. Estamos a caminho de chegarmos em 100 mil inscritos. E é muito importante nós continuarmos com essa parceria que é construída no dia a dia. Voltando à questão das ações políticas, o que, na sua opinião, ficou de mais relevante nesta semana? Eu avalio algumas questões. Como eu faço todos os dias o Na Hora do Café e faço uma passada por jornais de todos os estados do Brasil e também de muitos outros países, são 84 fontes que a gente consulta, aos poucos a gente começa a notar aqui no Brasil alguns rebrotes nas manchetes dizendo tá chegando a segunda onda da Covid-19. Inevitavelmente chegará porque há muitos interesses por trás desse vírus e interesses poucas vezes honestos e poucas vezes preocupados com a saúde e com os interesses do país. Além disso, nós tivemos outros episódios lamentáveis, como por exemplo a discussão entre o ministro Salles e o Ramos. Eu tenho minha opinião. Eu não gosto da forma como o Ramos atua, essa permissividade, essa amizade muito intensa que ele tem com a esquerda, inclusive mantendo e defendendo focos da esquerda dentro do governo. Eu acho isso perversamente ruim. No embate entre o ministro Salles e ele, creio que quem perde é o governo. Mas é preciso sim dar um basta nesse ativismo melancia do Ramos. É a minha opinião. Depois tivemos N outras ações, a aprovação do ministro do STF, essas coisas todas que vão acontecendo e que é uma sucessão. Mas dois fatos particularmente eu creio que mereçam uma reflexão mais demorada. O primeiro fato foi o debate entre Trump e Biden. Está chegando a eleição nos Estados Unidos e a gente observa como a mídia se movimenta. A performance do Trump foi tão superior que a mídia brasileira foi elogiar a mediadora. Não falou do debate, não quis saber do debate e passou a elogiar a mediadora do debate. Olha onde nós conseguimos chegar. Observe o nível dos analistas de política internacional. Você vai me perguntar, você viu o debate? Não, claro que não. Não entendo inglês. Vou escutar um debate através de traduções nas quais eu não confio e onde os tradutores funcionam muito mais como vozes de interesse, de manipulação da tradução do que tradutores propriamente dito? Não, deixa pra lá. Mas eu fui observar a reação no Brasil e no mundo. Mesmo entre as fontes de esquerda e centro-esquerda em toda a Europa, todos eles reconheceram que Trump saiu melhor. Teve um desempenho superior. O que eles perguntam é: será, meu Deus do céu, que essa guinada do Trump vai possibilitar a reeleição desse monstro? Eu, particularmente, continuo acreditando firmemente na reeleição do Trump. Pode ser que ele se reeleja e tenha que enfrentar minoria na Câmara, comandada pela Pelosi, e também minoria no Senado. Aí será uma questão, serão 2 anos muito intensos, porque a eleição para a Câmara será em 2 anos. Tem muita coisa que vai surgir ainda nessa reta final lá nos Estados Unidos. Mas o Trump já mostrou que
está no jogo. Não só está no jogo, como está comandando o jogo eleitoral lá nos Estados Unidos. Isso podem reclamar, isso podem choramingar, isso podem espernear. Em desespero, o Biden, por sinal, pediu inclusive a ajuda, o reforço do Obama. Olha só, eu penso que quando o cara está numa situação tão desesperadora de requerer, de pedir o apoio de um cara que nem o Obama, pelo amor de Deus, né? A coisa tá feia mesmo para os lados dos democratas. Dia 13 é a eleição. Trump já votou, vamos ver o que vai acontecer. Volto a dizer, por tudo que eu tenho lido, por tudo que eu tenho conversado, por tudo que eu tenho trocado de informações com jornalistas em outros países, tudo indica que o Trump será reeleito. E agora nós tivemos na sexta-feira, e eu acompanhei toda a sessão, o episódio em Santa Catarina, onde as raposas queriam, sob um argumento fajuta, tirar o Moisés e a Daniela, tirar governador e vice do poder em Santa Catarina para que elas, as ratazanas, as raposas, voltassem a cuidar dos queijos e dos galinheiros. Olha a situação. Tivesse acontecido o afastamento tanto do Moisés quanto da Daniela, e o presidente da Assembleia Legislativa, um senhor chamado Júlio Garcia, denunciado por corrupção, lavagem de dinheiro e toda sorte de crimes e falcatruas, ele seria o governador durante esses 180 dias. Ontem, conversando com alguns jornalistas lá de Santa Catarina, eles me disseram: Alfredo, eu não gosto do Moisés, mas o que está acontecendo aqui em Santa Catarina é uma coisa absurda. Já estão dividindo o governo, já estão prontos os atos de posse dos novos secretários assim que o Garcia assumir o governo de Santa Catarina. Voltará todo mundo, cada deputado, todo mundo vai ter uma boquinha no governo. Eles vão tomar de assalto o governo. E o cenário estava bem montado, até que houve um deputado estadual que votou pelo afastamento do Moisés, mas, de modo prudente, tirou a Daniela do bolo. E aí se encaminhou o afastamento do Moisés por 6-4, lembrando que esse tribunal especial, essa comissão especial, ela é composta de 10 pessoas, 5 deputados, 5 desembargadores, uma comissão presidida pelo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Bom, o afastamento do Moisés foi por 6-4. Com a abertura dessa divergência em relação ao nome da Daniela, no caso dela ficou empatado em 5-5. E aí foi a vez do voto de Minerva, do desembargador Ricardo Rösler, presidente do TJ lá de Santa Catarina. O voto dele foi de uma serenidade, isso passado das 2 da madrugada de sábado. Foi de uma serenidade, de uma tranquilidade, que eu imagino que as ratazanas e as raposas, se pudessem, devoravam ele vivo, porque ele simplesmente escancarou que envolver a Daniela nesse processo era a consumação de um golpe, de uma tentativa de alijar do poder não apenas o governador sobre quem recaía todo esse questionamento, mas também sobre a vice, sobre quem não recaía questionamento ou vinculação nenhuma. Eu gosto muito de acompanhar embates jurídicos e políticos, porque é possível ver o cinismo e a hipocrisia amparados por argumentos sólidos. Eu gosto disso. Me faz bem observar como é capaz o ser humano de trabalhar e contorcer-se com as palavras. E o julgamento do Moisés e da Daniela foi um momento muito interessante, porque veio à tona toda a estratégia de usurpação do poder que estava em jogo.
Felizmente, o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no caso, presidindo a comissão julgadora desse afastamento, teve uma postura que é digna de elogios e reconhecimento. Como eles não conseguiram afastar os dois, a minha opinião é que na continuidade o Moisés vai ser absolvido e ele voltará a assumir o governo. Por quê? Porque como há outros processos contra o Moisés, eles acreditam que possam mantê-lo sob pressão e forçá-lo a fazer acordos com as ratazanas e as raposas. Porque muitas vezes as pessoas falam que a política do Nordeste é corrupta. A política ela é corrupta em todos os estados. Mas Santa Catarina é um estado onde a classe política tem uma marca de corrupção que eu vou lhes contar. E é interessante a gente observar essa contradição, porque é um povo honesto, é um povo trabalhador, é um povo conservador e elegem deputados estaduais, federais e senadores que eu vou lhes contar, que é de dar vergonha. E é só vocês observarem o nível da representação parlamentar em termos de Assembleia Legislativa e em termos dos eleitos para aqui o Congresso Nacional. Tem exceções? Tem. A Detone é uma exceção. E aí a gente começa a ter que procurar quais são as exceções. E o episódio que culminou com o afastamento do Moisés e a confirmação da Daniela Rainer como a primeira mulher a assumir o governo do estado de Santa Catarina deixou bem claro que o percurso, a trajetória para que a gente se livre da velha política é uma caminhada árdua, continuada, sistemática e que precisa, sim, da nossa extrema vigilância. Por isso, nesse momento em que as pessoas estão votando, escolhendo seus vereadores, eu vou dizer mais uma vez, quando você escolhe um vereador, quando você vota num vereador, quando você elege um vereador, lembre-se que, no mais das vezes, você está votando e elegendo o cabo eleitoral que será responsável por garimpar e conquistar votos para deputados estaduais e deputados federais e senadores. Portanto, muita atenção na hora de votar, muita atenção na hora de escolher os vereadores da sua cidade. Enfim, uma semana que trouxe esse aspecto da confirmação da supremacia do Trump, para desespero da mídia, e o golpe do terceiro turno que não se concretizou lá em Santa Catarina, com o voto do presidente do TJ lá de Santa Catarina, que impediu que o crime contra a democracia se consumasse. Mas é preciso ficar atento, é preciso prestar atenção, porque, como eu sempre digo, os canalhas nunca dormem, os patifes nunca descansam. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.